Você já deve ter ouvido, passado por essa situação enquanto pai ou mãe, ou enquanto filho. Sabe aquela história de você estar caminhando num shopping ou no supermercado, ou numa loja de rua, num comércio, e o filho, né? Você enquanto pai, ou lembrando agora enquanto filho, vê algo que você gostou e que você gostaria de ter, e aí a mãe até dá uma olhada, o pai olha ali junto, né? Mas avalia o preço, né? Afinal de contas, nós pais estamos sempre organizando e planejando, né, os nossos gastos financeiros, e aí o filho, né, fica com aquela carinha, querendo, e a gente, né, por um lado tem vontade de dar aquilo que o filho nos pede, mas aí a gente fala assim, na volta a gente compra. E aí sai e continua fazendo o passeio que foi fazer, a atividade que foi realizar naquela tarde, naquele dia, naquele momento, e essa volta nunca existe. O que nesse momento nós podemos ensinar para os nossos filhos, né, para as nossas crianças e para os nossos adolescentes? Talvez você fale, Lid, mas isso é uma coisa tão boba, né? Só que se você já foi filho e passou por essa situação, né? Se você foi filho, você foi filho de alguém, né? Seja seu pai, sua mãe, efetivamente, mas alguém já foi o responsável por você. E você passou por essa situação de na volta a gente compra e essa volta nunca acontecer, você provavelmente teve que lidar com a frustração de que aquela volta não existiu, né? E se você é mais ou menos aí da minha geração, você deve estar se falando assim, Lid, mas a gente nem discutia isso, né? Se não teve a volta, a gente não ia perguntar, questionar o pai ou a mãe, ou o adulto que seja, sobre o porquê a gente não passou lá na volta, né? Mas talvez você já tenha percebido, se você é pai ou mãe de uma criança ou de um adolescente, que as crianças e adolescentes deste momento de vida, né, deste momento atual em que nós vivemos, eles questionam. E felizmente eles questionam porque é um primeiro passo para eles conseguirem elaborar uma série de coisas que a gente teve que lidar aos trancos e barrancos. E qual é o principal sentimento, né, que então a criança ou o adolescente, mais no caso de criança, né, porque o adolescente já vai estar mais preparado para esse tipo de fala, mas a criança vai precisar lidar, né, com a frustração de não ter né, o que ele estava considerando como necessidade ou como desejo, atendidos, né? Então, aquele desejo, aquela necessidade que ele demonstra ali, de certa forma, não foi atendido. Mas, fora o ato de ter ou não ter aquele objeto do desejo, conquistar ou não, tem uma coisa que é fundamental em como nós vamos criando as relações com os nossos filhos. É claro que a gente está ali numa pressa, numa correria, fazendo uma coisa ou outra, às vezes segurando sacolas e a criança ali próximo, né, dependendo da idade, enfim, mas a gente perde a oportunidade de ensinar aos filhos aquilo que de fato é importante, que é um valor, que é algo essencial, né, para a maneira como a gente planeja, então, a nossa vida familiar. E a gente simplesmente opta por aquilo que está parecendo mais fácil, mas não só por isso, mas foi assim que a gente aprendeu. Na volta a gente compra. E nesse momento a gente poderia fazer diferente, utilizando uma linguagem que considerasse a criança nas suas necessidades e nos seus sentimentos, né? Com uma fala simples, por exemplo, que eu vou falar aqui para vocês, como eu fiz com a minha filha em algumas oportunidades. E claro, sim, antes de ter a clareza, né, sobre essa linguagem do coração que eu gosto de falar, também já fiz isso. Na volta a gente compra. E aí, ao chegar em casa, ela me perguntou, mamãe, na volta a gente não teve volta porque a gente não comprou, né? Então, nesse momento, eu tive a oportunidade de repensar a maneira como eu quero que minha filha me veja, como eu quero que ela possa aprender com as situações do nosso cotidiano, porque é assim que a gente aprende, né? Com as ações do cotidiano. Dificilmente as nossas relações, os nossos vínculos, a nossa saúde emocional, ela é forjada por você sentado numa sala copiando algum tipo de matéria ou, né? Então são nas vivências. E aí eu passei então numa próxima situação em que isso aconteceu com a minha filha, porque esse é um dos meus objetivos, né? Porque eu fico sempre procurando atingir essa minha própria expectativa, é que na próxima situação eu vou fazer de um jeito em que a nossa relação fique mais forte, que ela fique, que ela confie sempre em mim.
Então, na próxima vez em que isso aconteceu, eu pude falar assim: olha, isso não estava planejado, não era um combinado nosso, e este produto agora não é uma prioridade da nossa família, porque nós temos como prioridade X, Y, Z. Só que antes dessa situação acontecer, eu fui criando com ela, então, essa forma dela participar das decisões familiares. Vivendo num momento já bem diferente do que eu vivia há alguns anos, principalmente com relação ao cotidiano do trabalho, enfim. Então, tenho, inclusive, né, uma maior preocupação com as finanças, enfim, diferente de você ter um salário todo mês que cai na sua conta, de você fazer sua própria renda de outras formas, né? Então já foi diferente do que é hoje. E aproveitando, inclusive, essa nova forma, né, de cuidar do dinheiro e das formas como nós utilizamos o dinheiro, como nós usamos o dinheiro, e eu vou falando para ela: olha, nós podemos planejar isso ou aquilo, né? O que você acha que seria mais interessante, ou mais divertido? E aí ela vai me falando: no aniversário de tal pessoa eu quero fazer alguma coisa, então eu vou dando para ela a possibilidade de participar das decisões. E aí, nesse momento específico em que ela me pediu algo que era fora do combinado, por exemplo, saiu para comprar um presente de aniversário de alguém, e aí é claro que a criança também quer alguma coisa para ela, né? Assim como a gente também quereria, né? Se a gente pudesse pudesse ter, né? Qualquer coisa, a qualquer momento. Então, a gente viu uma coisa que é muito legal, a primeira nossa criança interna também fala: nossa, esse objeto, essa coisa seria muito legal, também queria ter, mas aí a gente pensa nas responsabilidades que nós temos. E aí eu falei para ela: olha, nesse momento, este objeto não é uma prioridade para a gente, lembra? Ele nem está na nossa listinha lá de prioridades. E então a gente não vai levar agora. Nós viemos aqui, nosso combinado era comprar X, Y produto, né, coisa, enfim, ou fazer X, Y coisa. Nesse caso, nós viemos comprar um presente, né, para sua priminha que está fazendo aniversário. E numa próxima vez, a gente pode colocar esse objeto numa lista de desejos, se assim você quiser, e aí a gente vai combinando e conversando sobre as nossas necessidades e as nossas prioridades em casa. Nossa, é claro que como mãe, né, a gente nunca sabe se isso vai ser suficiente para a criança ou não. Mas ela simplesmente falou: tá bom, né? Talvez tenha sido um golpe de sorte, eu acredito que não. Tem sido fruto de um processo de linguagem, de um processo de relacionamento que eu tenho buscado construir com ela. Porque eu quero que ela se lembre de mim como uma pessoa que sempre falou a verdade. Porque olha por um outro lado. A minha mãe falou que na volta a gente compra. Essa volta não existiu. Logo, ela mentiu para mim. Na segunda vez e na terceira vez que você fizer isso, talvez a criança ainda fique na dúvida se você vai mesmo fazer ou não. Nas próximas vezes, ela já não vai mais confiar em você. Nas próximas vezes, ela já vai saber, ela vai até pedir, porque ela quer, ela deseja, naquele momento em que a gente está, né, naquela emoção ou naquela impulsividade de ter, de desejar, né, aquele objeto e querer, né, poder levá-lo para casa, enfim, talvez ela não vá pensar, mas aos poucos nossos filhos vão falando: aquilo que a minha mãe fala não necessariamente é verdade, nem sempre o que ela diz é verdade. Então, o que vocês acham? Que a gente vai criando conexões e a gente vai ficando mais próximo do filho, ou a gente vai ficando mais distante do filho? Porque ele vai vendo que a nossa fala não está congruente com a nossa ação. Uma coisa boba, essa coisa que é tão corriqueira, né, entre nós pais. Na volta a gente compra. Então a gente pode falar assim: olha, a gente vai pensar melhor sobre isso, depois que a gente avaliar, a gente vê. Nesse momento isso não é uma prioridade para nós. Que tal colocarmos isso numa lista de desejos? Enfim. E é claro que você vai falar assim: Lid, você está falando isso porque a sua filha já tem 6 anos. Mas essa forma de falar com ela, eu comecei a falar com ela assim quando ela tinha 3 anos, de 2,5 para 3, que foi um momento muito específico em que eu caí uma ficha. Por que eu vou repetir um padrão de comportamento, repetir uma lógica de disciplina e de comportamentos mesmo, né, que nós adultos temos em relação às crianças, como se elas não fossem capazes de entender aquilo que está acontecendo. É claro que elas não têm uma dimensão da complexidade, do que é o sistema financeiro, de como é que funciona isso, mas essa é a oportunidade que eu posso ter de, inclusive, começar a trazer ela para essa responsabilidade, para que no futuro
ela saiba que existe uma responsabilidade relacionada a como nós utilizamos o dinheiro que a gente tem, e ela vai poder fazer as escolhas, né? Então, trabalhando nessa linguagem com ela, desde quando ela tinha 3 anos, eu tenho tido bastante experiências satisfatórias, e nesse trabalho que eu venho desenvolvendo, esse é um pouquinho do tipo de conhecimento e de pensamento e de aprendizado que a gente pode ter com relação ao fortalecimento dos nossos vínculos com os nossos filhos, né, crianças ou adolescentes, e com as relações que nós queremos construir, dando a oportunidade, inclusive, deles lidarem com seus sentimentos e com suas emoções, porque é claro que é frustrante, que é chato, que é triste, que às vezes vai dar raiva, mas como é que a gente vai lidar com isso? Empurrando a sujeira para debaixo, sujeira entre aspas, né? Empurrando o sentimento para debaixo do tapete é que não vai, com certeza não vai funcionar. Então, se você quiser saber mais, continue acompanhando aí meus canais, para que a gente possa, aos poucos, ir desenvolvendo uma linguagem que nos aproxime dos filhos e que ainda permita que eles tenham um fortalecimento da sua saúde emocional. Até mais.